Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Me sinto muito feliz de ter sido convidada pelo Carlos, pela Juzi. E eu vou iniciar dizendo que, nesse período de convite mesmo para esse seminário, eu acabei... eu estou na programação como coordenadora de patrimônio histórico lá de Poços de Caldas, mas por decidir trocar alguns projetos pessoais, eu já não estou mais. Então, é uma mudança aí de vida, mas que esse trabalho durante 7 anos lá me deu muito material de pesquisa e que eu acho que, com certeza, tem muito a ser estudado daqui para frente. Entre esses recursos, né, de conhecimento, eu tive a oportunidade de digitalizar o acervo da Secretaria de Planejamento, que estava sobre a minha divisão, de 1905 a 1945. E quando houve esse convite de falar um pouco sobre a cultura italiana, uma coisa que me passou pela cabeça, acho que valeria a pena, e que me despertou a curiosidade, era a quantidade de projetos aprovados no início do século pelo Manuel Luiz Zuanella, que é italiano, e eu queria entender um pouco de como ele fez essa intervenção na cidade, como foi a vida dele e como que ele estava tão presente em quase 50% dos projetos aprovados de 1905 a 1919. Aqui está a assinatura dele, que consta em todos os projetos. E eu vou falar um pouquinho rapidamente da biografia dele. Então, essa biografia foi encontrada no jornal Gazeta do Sul de Minas, de 79, quando a Câmara resolveu nomear uma das ruas com o seu nome. Eles lançaram esse histórico, que foi cedido pela Eliana Zuanella, descendente, bisneta dele, que mora hoje em São Paulo. Bom, ele era filho de pai italiano e mãe austríaca, nasceu em Udine, na Itália, em 1864. Viajou por muitos países e fez arquitetura na Rússia. Depois voltou para a Itália para prestar o serviço militar e resolveu vir para o Brasil, onde chegou em 1888. Eu queria só dizer mais uma coisa. Acho que esse estudo de caso da vida dele vai espelhar muito do que foi apresentado até então, como esses italianos viviam. Então, através da vida dele, a gente vai ter um estudo, uma visão prática de como ele atuou aqui no sul de Minas. Aí ele chegou em São Paulo, hospedou-se numa pensão dos artistas, do senhor Guido Rose, e trabalhou inicialmente nas obras do Museu do Ipiranga. Foi para Rio Claro, a pedido para fazer a montagem de um monumento do Barão de Rio Claro. Esteve também em Ribeirão Preto e outras cidades vizinhas. Nessas andanças, pelo interior de São Paulo, ele conheceu a sua esposa, aquela da foto, que era nascida na cidade de Veneza, e que veio para o Brasil também em 1888. Em 1889, casaram-se na cidade de Mojimirim. Ele não se deu bem com o clima da região, muito quente, e teve notícias que em Poços de Caldas o clima era agradável, era um local alto e saudável. Nessa época, Poços também estava passando por um momento de muito desenvolvimento urbano. Eu vou mostrar um pouco desse contexto. E aí ele trabalhou inicialmente nas fazendas do Conde de Pinhal e depois também se associou a João Cardillo a um armazém localizado na Avenida Francisco Salles como comissário de carne. Se tornou proprietário de vários prédios que ele próprio construiu. Então, com esse trabalho, ele conseguiu
construir bastante bens de sua propriedade e tornou parte da fundação da Sociedade Italiana e da Sociedade Maçônica Estrela Caldense. Através dos projetos que eu vou apresentar aqui, a gente vê como ele era influente e participava ativamente dessas comunidades de apoio aos italianos. Ali é uma foto da fachada da Estrela Caldense, onde ele contribuiu com a execução do seu frontão. Bom, ele se naturalizou brasileiro em 1911. Né? Vou dar uma resumida aqui. E, depois de um tempo, ele, como construtor, acabou finalizando seu trabalho lá com Carri e construiu importantes obras. Ali é uma foto das antigas termas de Poços de Caldas, que foi pensada pelo Dr. Pedro Sanches, que era contemporâneo à estadia dele na cidade, em que Poços começou a visualizar, se consagrar como uma principal instância hidromineral da América Latina, né? Graças ao trabalho do Dr. Pedro Sanches. Aí a gente vai poder aqui perceber que ele atuou em obras importantes. E depois, em 1917, ele mudou-se para Botelhos, onde construiu o Fórum e a Penitenciária. Ele mudou para Botelhos porque ele percebeu que o mercado em Poços já estava um pouco escasso, o mercado da construção. E depois, em 1920, voltou para São Paulo e trabalhou como empreiteiro da Prefeitura de São Paulo, falecendo em 1925. Aqui é um mapa, né, da cidade de Poços, onde a gente vê a Serra da Caracol, né, o estado de São Paulo, a Caldas, Botelhos, circundando e configurando essa caldeira vulcânica, né, onde Poços está inserida. Bom, que período foi esse que ele viveu na cidade, né? Foi um período onde, em 1906, se firmou um contrato da Companhia Termal de Poços de Caldas, prevendo muitas melhorias para a cidade. Em 1909, o Congresso de Minas Gerais aprova um empréstimo de 400 mil libras para os serviços de remodelação e embelezamento das estâncias de águas minerais. Era uma política de Estado, né? Então, no período da administração do prefeito Francisco Escobar, que foi de 1909 a 18, a gente vê essa cidade se transformando, com retificação de córregos, pavimentação de ruas, construção do horto florestal, do mercado. É aberta a Avenida João Pinheiro, as ruas são arborizadas, a Praça Senador Godoy passa a se chamar Praça Pedro Sanches. Então, era um momento de milagre urbanístico mesmo, onde o investimento do Estado era alto. Aqui a gente vê algumas plantas desse período da cidade, levantamentos urbanos, onde a gente vai sempre ter ali o Parque José Afonso Junqueira como estrela principal aí dessa área, onde a gente falou que era o largo, e essas quadras retilíneas se formando em volta, um desenho que se destaca na região pelas suas ruas largas e muito bem organizado. Então, aqui é onde fica a Serra São Domingos, que emoldura a cidade, e essas ruas que vão se formando em volta. Uma curiosidade que é importante dizer é que Poços se diferencia das outras cidades do interior de Minas. Ela não cresce ao redor de uma igreja, ela cresce ao redor das águas. Então, em volta desse espaço do sagrado que na cidade é as águas termais, e não a religiosidade. A matriz, inicialmente, ficava aqui na igrejinha, que hoje é de Santo Antônio, e depois passou para cá, onde era o cemitério. Bom, então, com base nessa pesquisa do acervo da Secretaria, identifiquei os projetos elaborados por ele
Não deu para mapear todos no mapa, porque muitos dos projetos não têm essa situação inserida nas suas plantas, mas eu vou apresentar alguns desses projetos para vocês conhecerem. Bom, 1905, esse é o primeiro projeto encontrado. A gente vê um estilo neocolonial, né? Aqui é uma tradução em forma de croquis, porque muitas vezes as fotos, as imagens desses projetos, o traço é muito fino, muito difícil de visualizar. Então, dá para entender melhor esse estilo com o croquis. Então, esse é um projeto na Rua Assis, mas não fala em que altura da Rua Assis. Tá? Aqui é interessante esse projeto, que é a Igreja de São Benedito. Não é a Igreja de São Benedito existente hoje. A primeira Igreja de São Benedito foi construída para Rio Grande do Sul, no quarteirão onde hoje é a Basílica Nossa Senhora da Saúde. Há um tempo, ela foi construída primeiro, depois veio a Basílica, construiu costas a costas, parede com parede a ela. Então, a matriz era de frente para a Rua Assis e a Igreja de São Benedito para Rio Grande do Sul. A de São Benedito era a Igreja dos Negros, daquela igreja da periferia. E quando a matriz veio para cá, os brancos começaram, vamos falar assim, a população mais de elite começou a ocupar esse espaço. E, num processo aí, expulsar esses negros daquela região, onde eles começaram a ir para o bairro Cascatinha. Então, aqui a gente tem esse projeto que ele fez dessa igrejinha, que era uma igrejinha humilde, pequena, desse bairro. Armarinhos Loyola, do meu tio. Mas a construção está tampada por esses letreiros de uma época em que não se valorizava o patrimônio histórico. Não adianta, não vou conseguir convencê-lo a tirar isso. É uma briga danada. De 1908. E aí a gente vê todo esse detalhe também do neocolonial. Então, a gente vê a marcação dos ritmos, a simetria, esse entablamento, né? Com esses frisos, os pilares com as colunas toscanas, essa base em pedra, com um porão elevado para ajudar na ventilação das construções. Olha que lindo esse projeto. 1913, para a Sociedade Stella de Itália. Esse projeto, com base nas minhas pesquisas fotográficas, iconográficas, ele não foi construído. Ele foi planejado para fazer para ser executado ao lado de onde é a prefeitura, aquele prédio amarelo, para quem conhece a cidade. Mas eu achei um edifício com muito estilo similar, que é um estilo eclético, no Rio Grande do Sul, né? Que é a Sociedade Italiana lá do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente começa a ver ele parceiro dessas comunidades italianas, né, no apoio ao desenvolvimento desses projetos. E aí a gente parece que ele que tem uma liberdade de projetar um pouco mais ousado do que os projetos do início que a gente viu. Essa daqui, olha, é da Sociedade Italiana do Mútuo Socorro, na Rua Assis também, em que eu encontrei essa foto, que eu imagino que seja o mesmo edifício. Eu não consegui identificar em qual esquina, porque essa Rua Nova eu não descobri que rua era essa, mas por essa foto a gente vê que então essa marcação de esquina é essa esquina aqui, olha. E esse ritmo das janelas, essa argamassa rusticada, né, que é esses frisinhos na fachada, e o porão elevado também. Então, esse estilo, ele marcava esse contexto urbano. A gente começava a ver esse casario com telhado de cerâmica, baixo, de um pavimento, uma cidade, né, delicada, vamos dizer assim. Essa casa ainda existe, que foi construída para João Rizola. Ela é inventariada, protegida pelo patrimônio histórico lá da cidade. Então, ela está nesse estado hoje, na Rua Paraíba. E a gente vê como está bem fiel ainda, conforme o projeto desenhado por ele.
Aqui ele já começa a mudar o estilo, em que ele apresenta uma arquitetura já de chalé, muito forte na cidade, que iniciou com as obras do Pancini, que também contemporâneo a ele. E isso aqui é na Rua Junqueiras. Então, a gente vê os lambrequins, né? O óculo no frontão, esse telhado de 2 águas e aqui a porta em arco pleno. Essa residência é essa daqui, ó, da foto, que ficava na esquina do Largo da Matriz. Só para relembrar, aquela casa, aquela igreja de São Benedito, ficava aqui escondida nas costas dessa igreja, voltada para lá. Tá vendo? Aqui a gente vê a outra fachada dela pela sombra. Essa aqui na Rua Pernambuco. Essa é a igreja metodista, né? Então, ele desenha todo o detalhamento de fachada dela, de 1919. É o último ano em que a gente encontra os projetos dele na cidade. Essa daqui, 1915, que é o projeto da onde hoje funciona a loja sertaneja, que é na Francisco Salles. A gente vê essa imagem aqui que já apresentava esse projeto, já com um pano de fundo aqui, o antigo mercado municipal, que hoje é a Casa Carneiro. Esse edifício também é protegido pelo patrimônio, foi recém-reformado, a fachada está mantida. E é isso. Eu agradeço por vocês terem me escutado. Eu acho que isso mostra como o Zoanella trabalhou efetivamente na cidade, como que essa arquitetura foi uma contribuição e marcou o cenário da cidade nesse período. E a gente entende como que ele começou aí a carreira dele como construtor, junto com a sua família, né? E é isso. Muito obrigada.